Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma resolução dos nossos exercícios, segunda fase, FUVEST 2024, exercício 5, um exercício agora um pouco mais complexo, né? Um pouquinho mais difícil, sempre tem. Apesar que o item A não era, o item A era bem tranquilo, mas o item B e principalmente o item C, aí eu acho que já fica um pouquinho mais complicado, tá bom? Envolvendo, como sempre, né, um assunto que a FUVEST ama de paixão, que é a conservação da quantidade de movimento. O aluno que tem domínio disso daí, apesar de parecer um exercício com física moderna, ele não tinha mais nada além do que a conservação da quantidade de movimento, mas é sempre um exercício chatinho, principalmente no que tange a mistura que ele faz com o Lane de Coulomb, e também é o fato de ser literal, não tem contas, né? Envolvem só letras e o aluno às vezes se perde um pouquinho nisso, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que a FUVEST nos pede então. Bom, que ela conta uma história a respeito do filme do Oppenheimer, que foi obviamente que muito divulgado aí pela mídia, né? Então, um período da vida do físico Jolio Roberts Oppenheimer, o pai da bomba atômica, pouco retratado no recente filme aí, Oppenheimer, é um doutorado na Alemanha, sob orientação de Max Born. Em 1927, eles publicaram um trabalho muito importante, que se tornaria uma das bases da física atômica e molecular. É o que a gente chama de aproximação de Bohr-Oppenheimer. Ela usa o fato de que as massas dos núcleos é muito maior do que a massa dos elétrons, tá certo? Para justificar um tratamento independente do movimento, então, dos núcleos e dos elétrons em átomos e moléculas, tá certo? Muito bem. Para ilustrar a validade da aproximação, considere que um modelo clássico para o átomo do hidrogênio, que é o átomo mais simples que nós temos, composto por apenas um próton de massa emão e carga elementar E positiva, né, 1,6 vezes 10 a menos 19, e um elétron de massa eminho, também com carga elementar, porém agora negativa, né? Tranquilo, né, pessoal? Carga positiva, carga negativa, acho que nenhuma novidade aí, né? O próton com uma massa bem maior, obviamente, né? E o elétron com uma massa bem menor, porém ambos com cargas opostas, né? O próton com carga positiva e o elétron com carga negativa, acho que aqui nenhuma novidade. Separados por uma distância d, como mostra a figura aí, tá? Então está bem claro na figura, guardadas suas devidas proporções, e vamos ver então o que a FUVEST nos pede. Muito bem, no item A então, que era bem facinho, né? Considerando o sistema inicialmente estático parado, desenhe os vetores das forças elétricas que atuam então sobre as duas partículas, né? Gente, então o que nós temos aí? Nós temos obviamente que eh, cargas e sinais contrários, e o que acontece cargas e sinais contrários? Elas se atraem, lei de Dufá, né? Tá? Haverá uma atração entre elas aí. Então, a figura ela ilustra, né, pessoal, as forças pedidas, onde eu coloquei para vocês o seguinte: eu chamei de FeP a força que o elétron atua sobre o próton, tá? E FPE a força que o próton atua, então, sobre o elétron, tá certo, gente? Forças aqui, né, que vão ser contrárias. Por quê? Porque, obviamente, que são cargas do quê? De sinais contrários, e cargas de sinais contrários, pela lei de Dufá, elas se atraem. Então, é só você desenhar aqui os vetorzinhos, uma atraindo a outra, e você levava o item A na maior tranquilidade, tá? Bom, para começar o item B, ele deu um texto antes. Vamos ver o texto que ele deu aqui para o item B. Mas aí o item A era só isso, gente. O item A foi bem tranquilo aí, tá? É para você não zerar a questão, né? Brincadeira. Vamos lá, vamos para o item B aí, que ele é bem chatinho. Bom, considere agora que as velocidades das cargas estão sempre em sentidos opostos e perpendiculares à linha que une os centros, conforme essa figura aqui em cima, tá bom? Tá vendo essa figura aqui em cima? Tá? Então você tem aqui ó, o VP para cima, o VE para baixo, tá? Então sempre aí perpendicular ao centro, tá? Muito bem. Considere também que a única força que atua sobre as partículas é a força elétrica entre elas, despreza a força gravitacional, tá bom? De modo que a quantidade de movimento total, que a gente também chama aí de momento linear, né? Ele é sempre nulo. Então ele está considerando aí para vocês o sistema fechado, o sistema isolado, onde somente as forças elétricas é que atuam. E nesse tipo de sistema, turma, a quantidade de movimento total do sistema, então, ele é nulo. Se eu somar a quantidade de movimento do próton mais a quantidade de movimento do elétron, tem que dar zero. Fechou? Muito bem. Considerem ainda que ambas as cargas estejam em movimento circular,
tá? Então elas estão numa circunferência que, obviamente, elas devem ter um centro de gravidade em comum, né? Tá? Então vamos ver, considerem ainda que ambas as cargas estejam em movimento circular uniforme em torno de um centro de massa, olha aí, tá? Tem que ter um centro de massa. Imagine como se fosse, turma, um binário de estrelas, tá? Por exemplo, vamos falar de um binário aqui de Alfa Centauro. Você tem uma anã vermelha, uma amarela, né? E elas giram em torno de um centro só. Na verdade, são 3 estrelas lá, né? Mas tudo bem. Vamos pensar que temos 2 estrelas, né? Que elas rotacionam entre si e tendo um centro de massa comum a elas. Tá bom? Muito bem. E o que ele quer, Todai? Vamos lá. Bom, de modo que a distância entre as duas nunca se altere, né? Então ele fala que a distância entre elas acaba ficando a mesma, porque elas estão girando em torno desse único centro de massa. Vamos ver o que ele pede então lá no item B. Bom, ele fala que a massa do elétron, perdão, a massa do próton em relação à massa do elétron, ela é de 1.800 vezes. Então, ao invés de dar a massa de um e do outro, ele já deu quantas vezes um é maior que o outro, ok? Ele fala que a razão entre a massa do próton, que é o emão, e a massa do elétron é de 1.800. E o que ele quer? Ele quer a relação entre os tempos, né, que eles estão circulando ali naquela trajetória circular. Ele quer o ΔTE do elétron em razão do ΔTP. Deve ser um número bem pequenininho, né, pessoal? Porque, obviamente, que vai mais ou menos concordar aí com o tamanho, com a massa delas, né? Para ter a conservação da quantidade de movimento. Mas vamos lá. Calcule a razão, então, entre ΔTE e ΔTP, entre os intervalos de tempo que o elétron e o pósitron, Fuvest, pisou na bola, né, Fuvest? Pósitron não, né? O cara, rapaz, está com a física moderna na cabeça, né? Não é pósitron, né? É que o elétron e o próton, respectivamente, levam para percorrer um arco de circunferência de mesmo comprimento ΔS, tá? Então nós temos uma mesma circunferência e os dois vão ter que dar a mesma volta, tá legal? Que a gente vai chamar de ΔS aí. Aí a FUVEST deu uma pisadinha na bola aí, fala da antipartícula aí, né? Do pósitron, né, pessoal? O pósitron é como se fosse um próton com carga negativa, deu uma viajada aí. Vamos lá. Então eu coloquei essa observação porque é importante, né, pessoal? Tá? Um erro nesse item, a banca trocou a palavra próton por pósitron. Então, o sistema ele gira em torno, então, do centro de massa. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês ter um centro de massa? A quantidade de movimento, então, do sistema é igual à quantidade de movimento em relação ao centro de massa, tá? Então, nós vamos dizer que a quantidade de movimento do próton mais a quantidade de movimento do elétron tem que ser a quantidade de movimento no centro de massa. Como ele fala, ele nos garante que é nulo, lembra, pessoal? Ele é nulo. Então, nós vamos pôr assim. O que é a quantidade de movimento na física? É massa vezes velocidade. Então, massa do próton, que eu chamo de emão, vezes a velocidade do próton, mais massa do elétron, que eu chamo do eminho, vezes a velocidade do elétron, tem que ser igual ao conjunto todo, tá certo? Vezes a velocidade no centro de massa, que a gente vai pôr que é nulo. Por quê? Porque é o do enunciado. Ele diz que o sistema é conservativo, que a velocidade, então, a quantidade de movimento, ela é nula. A soma da quantidade de movimento ela é nula, ela se conserva. Então, aqui é zero, tá bom? Então, a gente vai ficar só com MVP mais MVE igual a zero, tá bom? Ó, MVP mais MVE igual a zero. Muito bem. Com isso, a gente pode dizer o quê? Que um é igual a menos o outro. Como a gente está interessado só no módulo, turma, vamos dizer que em termos de módulo eles são iguais, tá? Em termos de valor absoluto, porque ele quer uma relação matemática, então não precisa se preocupar com um sinal aqui. Então a gente sabe que massa, velocidade do próton tem que ser igual a massa, velocidade do elétron, ok? Vamos isolar aqui, pessoal, fazendo com que o VE que está multiplicando passa dividindo, tá? E o emão que está multiplicando também passa dividindo. Então nós vamos ter que VP sobre VE igual a eminho sobre emão, tá bom? Tranquilo, né? Agora, VE sobre VP sobre VE, então vai ser igual a eminho sobre emão. Como eu sei que emão sobre eminho é 1.800, então eminho sobre emão é 1 sobre 1.800, ok? Multiplicando em cruz, eu vou ter que VE, velocidade do elétron, ela vai ser então o quê? 1.800 vezes a velocidade do próton, tá bom, gente? Então aí, ó, a velocidade do elétron é bem mais rápida do que a do próton, né? Pequenininho, né? Mais rápido, né? Para acompanhar essa relação massa-velocidade, né, pessoal? Então, claramente aí, obviamente que como a massa é 1.800 vezes maior, o sistema é conservativo, ele é fechado, então é óbvio que a velocidade do elétron tem que ser 1.800 vezes maior, tá?
O aluno poderia chegar nessa conclusão direto? Poderia, mas é uma questão de segunda fase. Então ele teria que estar justificando como é que ele chegou aqui, tá bom? Muito bem. E agora, Todai? Bom, agora nós vamos voltar para a cinemática comum para relacionar o tempo, que ele quer o tempo, né? Lembrando do Deus vê tudo, né? É isso mesmo, pessoal. Delta S, né? O que é distância percorrida? É a velocidade vezes tempo. Como a distância percorrida, os dois têm que dar uma volta no arco, olha aqui, ó. Levam para percorrer um arco de circunferência de mesmo comprimento ΔS. Então, nós vamos fazer o seguinte, turma. Que o ΔS para o elétron e para o próton tem que ser o mesmo, tá? Mas o que é ΔS na física, a distância? É a velocidade vezes o quê? O tempo, tá? Então, velocidade do elétron vezes o intervalo de tempo do elétron é velocidade do próton vezes o quê? Intervalo de tempo do próton. Lembrando que eu tenho a velocidade do elétron, que eu calculei aqui em cima, ela é 1.800 vezes a velocidade do próton. Então, 1.800 vezes Vp vezes ΔE é Vp ΔP. Eu corto o Vp, tá certo? Posso anular aqui, ó, o Vp. E aí eu isolo, né, pessoal? Eu vou ter então que 1.800 ΔE igual a ΔP. E o que ele quer? Ele quer ΔTE sobre ΔTP. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar esse cara para cá dividindo e esse aqui para multiplicando em cruz, né? E nós vamos ter, então, como eu havia dito para vocês, né, pessoal? Já tinha sacado para vocês de cara isso aqui, né? Como a massa do próton ele é 1.800 vezes maior aqui, estava na cara que o tempo ia ser 1.800 vezes menor. Tá bom? Então, ΔE sobre ΔP tem que ser 1 sobre 1.800. Mas ninguém era obrigado também a saber de cabeça isso daí, né? Com o tempo você vai adquirindo know-how, você vai se tocar que isso daqui funciona mais ou menos dessa maneira, tá bom? Tranquilo, então. Para alguns sim, para alguns não. Para aquele que já tem um bom entendimento, como eu falei no começo, para quem já tem um bom entendimento da quantidade de movimento, não teve nenhuma novidade não, tá? Vamos para o item C, que ele vai dar uma misturadinha agora com lei de Coulomb, pessoal, energia cinética. O exercício fica muito bonito também, mas também um pouco chatinho. Bom, item C para finalizar então o exercício aí. Na aproximação de Bohr-Oppenheimer, pode ser feita uma hipótese de que o próton permanece em repouso enquanto o elétron gira em torno dele. A gente pode fazer isso por uma aproximação, não é bem assim que funciona, mas a gente pode fazer, tá? Utilizando essa hipótese e supondo ainda que a trajetória do elétron seja uma circunferência de raio d, tá? Calcule então a energia cinética do elétron em termos dessa distância d, tá? Tá certo, pessoal? E a constante eletrostática você pode chamar de K0, porque vai precisar na lei de Coulomb, tá bom? Então é a energia cinética que ele nos quer. Então, por aproximação, que foi proposto aí pela teoria de Bohr-Oppenheimer, né? A gente diz então que a força eletrostática ela vai agir exatamente como uma força o quê? Centrípeta. Pessoal, toda vez que você tem algo circulando em torno de um corpo orbitando, você vai fazer sempre. É como a gente usa na gravidade, lembra, pessoal? Tá? Para achar o campo gravitacional, lembra? A gente iguala a força centrípeta. Só que nesse caso eu vou igualar a força centrípeta à força elétrica coulombiana, tá bom? Então, força centrípeta nós vamos igualar à força elétrica de Coulomb. Força centrípeta, todo mundo lembra o que é, né? mv ao quadrado sobre r. Mas lembra que o raio aqui, ó, o Vest chama de d, tá? Então, mv ao quadrado sobre d, tá? E a força elétrica coulombiana, então, é o K0, que ele falou, que é a constante de Coulomb, a permissividade do meio, né? A carga do próton vezes a carga do elétron dividido pela distância ao quadrado, que no nosso caso a distância é o próprio raio, ok? Maravilha. Então, dando uma simplificada nesse quadrado com esse D aqui, né? A gente pode cortar ele fora aqui. Multiplicando por meio, Todai, por que você multiplicou por meio? Para deixar esse primeiro termo aqui com a cara do mv ao quadrado sobre 2. Por quê? Turma, aqui é um pulo do gato, porque se eu deixar isso aqui com cara de mv ao quadrado sobre 2, a gente sabe que na física mv ao quadrado sobre 2 é exatamente o que eu quero, é energia cinética, tá? Portanto, se multiplicar por meio aqui, ó, a energia cinética fica exatamente K0e ao quadrado sobre 2D. Tá bom, gente? É isso aí. O exercício não era tão complicado, mas precisava ter umas sacadinhas de matemática também para ajudar um pouquinho na conta. Tá legal? Certeza, exercício mais difícil aí dessa prova de segunda fase, né? Não é mais difícil, um pouquinho mais trabalhoso, eu diria, mas também nenhuma novidade, todas fórmulas do ensino médio, nada de complexo, mas que tinha que ter uma boa interpretação do que está acontecendo e uma boa articulação. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe no seu comentário. Um grande abraço aí e até a próxima.